Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês para falarmos sobre pessoas com deficiência. Sou pessoa com deficiência, sou estudante de biblioteconomia, sou poeta, escritora independente, sou militante, ativista da causa PCD e hoje eu estou aqui para convidar vocês para vir junto com nós. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que foi ali que trouxe o conceito de igualdade. Esse conceito de igualdade não veio especialmente para definir a igualdade da pessoa com deficiência, porque a Declaração dos Direitos Humanos é universal, ou seja, essa definição geral. Mas, a gente, analisando os direitos humanos, a gente vê que é baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, considerando que todos nós somos pessoas humanas, a gente tem que levar a vida da melhor forma, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. O que é viver dignamente? O que é isso? Será que é só sobreviver? Sobreviver não é viver dignamente, né? Os direitos humanos trazem esse conceito de o que é viver de forma digna e como os seres humanos podem viver em sociedade de forma se ajudando mutuamente para ajudar a acabar com os elos que aumentam as desigualdades, né? Isso em todos os âmbitos. Então a gente tem, as características dos direitos humanos, que eles são universais e inalienáveis para todos os seres humanos, e você não vende um direito seu. São indivisíveis porque você não tem direito parcial a algum direito humano, né? E não há hierarquia desses direitos. Então você pode ter direito à educação, direito à saúde, nenhum é melhor que o outro. Conversando, que eu caí, que eu achei um gráfico que me chocou bastante. Esse gráfico, gente, ele mostra uma pesquisa feita em 501 escolas do Brasil pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em 2009, tá? Não é a atual. Não temos muitos dados de pesquisas nesse sentido atuais. Temos alguns, mas muito amplas, que não destacam muito a realidade. Então, nessa pesquisa, foi diagnosticado que nessas 501 escolas, 96,5% das crianças apresentavam algum tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, quando a gente vê 96,5% das crianças, com certeza é 96,5% da sociedade, né? Porque as crianças são reflexos das nossas famílias. Então, se a gente tem uma criança preconceituosa, a gente também tem uma família preconceituosa, né? Principalmente quando ter uma sociedade mais preconceituosa. Quando os espaços é como a gente consegue de fato, a inclusão. A gente tem a declaração da pessoa deficiente. Aqui a gente ainda não usa o termo deficiente, mas é a primeira vez que a gente traz pessoa antes da deficiência, né? Em 1975. É a primeira vez que na história que surge a pessoa antes da condição da deficiência. Em 2006, a gente tem a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem o objetivo ali de proteger os direitos e a dignidade da pessoa com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vem assegurar e promover as condições de igualdade e os exercícios das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Mas se os direitos humanos são universais, por que tem uma lei para falar que os direitos humanos também são da pessoa com deficiência? Exatamente porque as pessoas ainda não conseguiram entender que a pessoa com deficiência está no todo, está na população em geral. Então, a necessidade de fazer um estatuto da pessoa com deficiência é ratificar que elas são pessoas e que estão atreladas a todos os direitos fundamentais. As pessoas não veem a pessoa com deficiência titular de direitos assim como as pessoas sem deficiência. E são, né? A inclusão, ela de fato veio acontecer depois da Segunda Guerra Mundial e surgiu exatamente não pelas pessoas que já tinham nascido com deficiência, mas sim porque depois da Segunda Guerra a gente tem retorno de muitos soldados feridos e com deficiências, né? A preocupação era com essa população que se tornou uma pessoa com deficiência e não as pessoas que já tinham nascido. E a partir desse ponto, a gente vê um apagamento da nossa história. Só aconteceu de ser falado de inclusão social a partir da Segunda Guerra Mundial. Ninguém solta a mão de ninguém. O que vocês pensam como ninguém solta a mão de ninguém para uma pessoa que não tem braço, não tem mão?
Que inclusão é essa que a gente fala, quando a gente fala que ninguém solta a mão de ninguém? Porque a gente percebe isso, que a inclusão hoje na sociedade brasileira não está interligada com a palavra incluir. Na verdade, é uma maquiagem É uma para maquiagem. esconder um preconceito que é inegável na sociedade atual. Por mais que já tem trabalhos voltados à pessoa com deficiência, uma hora ou outra a gente vê essa maquiagem escondendo a pessoa com deficiência através dessas frases para trazer o conforto, mas para nós acaba trazendo um desconforto dessa questão capacitista. Os primeiros movimentos sociais das pessoas com deficiência começou basicamente em 1942, se não me engano. Ainda estava meio apagado, mas teve uma pequena mobilização de pessoas que tinham filhos com deficiências ali, se manifestando nas ruas. Então, o movimento da militância começou por volta de 1942, com os pequenos protestos. Eu trouxe aqui uma frase magnífica de uma menina chamada Amanda Soares. Hoje ela é professora, ela é PCD, cadeirante. Ela fala assim em uma das suas postagens: porque quando há um histórico que lhe pinta como um monstro, não é a inclusão que lhe faz vida, é a recuperação das subjetividades do que lhe torna gente. Dá a voz. A Letícia fez. A Letícia é uma pessoa com não deficiência. A Letícia veio e chamou nós para participar. Então a gente já está incomodando o outro, não incomodando de forma negativa, ela demonstrando para o outro, chamando o outro para a gente se juntar a ele. Então, assim, a questão da militância da pessoa com deficiência não está em só você postar um vídeo falando sobre acessibilidade, se tornar uma pauta, nossa, romantizada, deixando o indivíduo, a pessoa com deficiência, desgostando daquele lugar. Vamos levar a fala dele como uma fala de resistência, porque toda voz é resistência. A deficiência, ela existe, mas ela só fica evidente diante das dificuldades que enfrentam. As questões atitudinais são pontos de bloqueios. Muita gente acaba cometendo a exclusão diariamente, pensamento limitado de que pessoa deficiente, incapaz de ser feliz, de desenvolver, tem que haver uma desconstrução de temática, desconstrução de base familiar. Quando se referimos a pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, promovemos mais encontros, sermos chamados para palestrar, nós vamos ter o indício de um mundo melhor e o indício de o que é a verdadeira inclusão social. E é bom lembrar, né, que incapacidade não tem nada a ver com a pessoa com deficiência. E aí a gente tem no Código Civil o conceito de incapaz, né? Quem são os incapazes conforme o Código Civil? Os incapazes são os menores de 16 anos. Quem é incapaz se não estiver ali determinado no Código Civil? E lá não está contida a pessoa com deficiência. Então isso é muito evidente. Ele é incapaz. Não, ele não é incapaz porque ele não está no rol do Código Civil. Ele é uma pessoa com deficiência, mas ele tem todas as capacidades civis. Então no rol do Código Civil é expresso. Ninguém é incapaz se não estiver ali determinado no Código Civil. E lá não está contida a pessoa com deficiência. A gente tem as estruturais, né? Isso também faz com que não haja a movimentação e ocupação de espaço pelas pessoas com deficiência. A questão atitudinal, com certeza, é muito relevante porque é a partir dela que a gente também vai alcançar a mudança das estruturas. Nós temos que vestir cada vez mais a camisa, a pauta da pessoa com deficiência e incomodar literalmente a sociedade para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor a cada dia. Primeiramente, parabenizar vocês, né? Vocês estão numa linha muito bacana, dialógica, né? Que é muito legal.
isso, contempla assim, todas as pessoas. Daí a gente tem que destacar, muitas vezes, que a deficiência para nós é um obstáculo que nós conseguimos superar. Certo? Precisamos da família, precisamos da sociedade, precisamos que as políticas públicas aconteçam para a deficiência ficar leve para todas as pessoas, mas é algo que a gente consegue superar se há políticas públicas, se há o atendimento adequado, como está previsto na Convenção da ONU, na Lei Brasileira de Inclusão. Porém, assim, às vezes as pessoas pensam que a pior situação é a deficiência. E a gente comprova isso nas nossas realidades do dia a dia, que muito, muito pior do que a deficiência é o preconceito, é o capacitismo, é não acreditar nas nossas possibilidades de trabalho, de educação. Então, essa situação de indiferença, de rejeitar o atendimento, todo dia a dia a gente vive essas atitudes. Então, muito pior são as barreiras atitudinais que nós enfrentamos todos os dias. O que é bom para a pessoa com deficiência não ir e vir com segurança, é bom para a pessoa idosa, para a criança, para a mulher solteira, para todo mundo. Mas as barreiras atitudinais que a gente enfrenta não é fácil. Então as pessoas precisam olhar para as pessoas com deficiência de uma maneira diferente, de uma maneira que acredita nas possibilidades. Porque tem possibilidades. Então, porque a minha cegueira, por que incomoda tanto a pessoa que está ao meu lado? Não sei por que a minha cegueira incomoda. Se ela não incomoda a mim, me permitiu ser profissional, mulher, ser uma criança, um adolescente, uma jovem, por que vai incomodar a pessoa que está ao meu lado? Então, esse olhar, as pessoas vão precisar rever. Né? A minha deficiência, se tivesse incomodar alguma pessoa, seria a minha. As pessoas precisam eliminar o seu capacitismo, porque é o capacitismo, que hoje fala capacitismo, mas na realidade é o preconceito. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque capacitismo é discriminação. Discriminação é crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas atitudes, temos que listar essa questão desse capacitismo aí e começar a falar. Nós, pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, mas nada sobre nós sem vocês que não têm nenhuma deficiência. Fiquei pensando que você falou sobre a questão da arquitetônica, né? Que também a gente precisa avançar muito nessa questão, né? Apesar das atitudes serem mais altas do que a arquitetônica, eu acho que a gente repensar essa questão arquitetônica também é fundamental. A gente está aprendendo muito essa questão de saber, né? Entender que a gente faz parte do meio. Isso você fala muito forte, porque de que acessibilidade é bom para as pessoas com deficiência e excelente para os demais. A acessibilidade em todos os espaços é bom para a pessoa com deficiência, mas é excelente para as demais pessoas. Então, as pessoas, os gestores, desde o construtor que vai construir aquela obra, tem que pensar em acessibilidade. O engenheiro, o projetista, então tem que ser de A a Z essa questão. Por isso que a gente precisa mudar esse conceito. Acredito muito no diálogo, porque eles têm preconceito. Na hora que mudar o conceito, vai mudar um pouquinho. Outra questão é nas pessoas com deficiência. Elas têm que mudar a sua atitude, elas têm que ocupar seu espaço de fala. A pessoa com deficiência precisa aprender que eles têm um espaço de fala, que eles precisam reivindicar os seus direitos. Eles não podem se esconder com a deficiência, não. Porque tem muitas pessoas com deficiência que muitas vezes não têm esse conhecimento. Então, é um eixo bastante interessante, né, para estar fortalecendo. E outra questão de toda a sociedade. Então, o Brasil, eu creio que está caminhando bastante para isso, mas é uma luta gigante. Participação ativa das pessoas com deficiência. Essa questão da participação é uma das obrigações gerais que veio impostas pela ONU na Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência, que não se decide nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. A gente tem que falar isso, que a nossa história foi apagada. A gente tem que estar onde a gente quer estar, a gente precisa sim estar nos órgãos públicos, a gente precisa estar na escola pública, a gente pode sim estar no ensino superior. Pode ir para uma faculdade Sim. sem qualquer impedimento algum. Muitas vezes impedimento em atitude. E toda uma trajetória, né? Há avanços, a gente conseguiu ocupar esses espaços. Ainda falta muito. Por mais que existe meios para se incluir, muitas vezes exclusão fala mais alto do que a inclusão. Como que a gente supera a deficiência, como que a gente supera a depressão, como que a gente supera os fracassos? Sendo feliz com o que nós temos. Por exemplo, a Ida, ela é charmosa
puxando a perna, você puxa um pouquinho a Sim, é o perna. banco do lado esquerdo. E ela é um charme que fica pra lá e pra cá, ela tira o charme dela? Não. Não, ela tem que ser charmosa, desse jeito ela tem que ser feliz desse jeito. Então, Caio, deixa de ser belíssimo nesse trono. Então O Caio cresceu com essa fala, né, Caio? Se aceitar. Sim, ó. a pessoa com deficiência convive bem com a sua deficiência, ela pode mostrar que ela, mesmo puxando a perna, mesmo com a deficiência, mesmo na cadeira de rodas, mesmo que você queira, ela tem seu charme. Bilateral, no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam em parceria equacionar os problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidade para todos. Então, é bilateral, é as pessoas sem deficiência com as pessoas com deficiência que vão conseguir equalizar isso. O que eu posso fazer para ajudar vocês? O que vocês precisam que seja feito? Então, é assim, o processo de inclusão é bilateral. Quero saber de você que assistiu o que você aprendeu. Me conte nos comentários. Um grande abraço.